Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Alexandre Moraes. Eu sou responsável por produtos e portfólio de serviços em SAP pela Atos e vou ter a chance de compartilhar um pouco da nossa visão sobre a jornada de S/4HANA nas organizações, como engajar os stakeholders, os principais stakeholders nessa jornada e como demonstrar de maneira prática quais são os benefícios e como o S/4HANA pode apoiar em suas estratégias digitais, em sua eficiência, em sua agilidade e também em redução de custos, principalmente. Pois bem, ultimamente, né, enquanto uma empresa multinacional e com experiência em todo o mundo, principalmente na jornada SAP das organizações, nós nos deparamos com perguntas comuns em vários continentes, em vários países, referentes à jornada S/4HANA nas organizações. Então, a maior parte dos executivos nos indagam qual é a melhor forma de demonstrar os benefícios do S/4HANA, assim como qual a melhor estratégia para executar uma conversão. Temos aqui algumas opções em estratégia de conversão de sistemas. Qual é o impacto, não é, do Enhanced Package sobre o suporte, o Enterprise Support da SAP no que tange a período 2025, 2027, 2030? Qual é a relação SAP e Cloud? Como o Cloud pode apoiar também no aspecto de SAP, de ERPs de uma forma geral, na otimização das suas organizações e redução de custos? Como, principalmente também, não é, face aí a todos esses benefícios fragmentados, como demonstrar em uma maneira consolidada, através de um business case, através de um plano de negócios, através, não é, da demonstração clara de todos esses benefícios para a organização e assim custear, né, um projeto dessa dimensão e também engajar todas as pessoas necessárias numa transição, numa transformação desse tipo. Bom, eu vou começar falando, né, até sobre o histórico, né, da SAP enquanto fornecedora de ERP. Né? Essa é uma tela muito pouco conhecida, que mostra ali a primeira versão do ERP, o R2, ali em 1979, quando foi lançado, ainda em tela de mainframe, depois substituído ali em meados de 1992 pelo SAP R3, que depois foi rebatizado como SAP ECC em 2004 e, mais recentemente, o lançamento, né, da nova linha de produtos S/4HANA em 2015. Não é? É importante ressaltar aqui que a SAP ela vem, não é, acumulando uma experiência significativa em gestão de processos organizacionais desde 1979, e isso tudo com reflexos na nova plataforma de produtos S/4HANA. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é que o S/4HANA ele substituiu a plataforma anterior, o SAP ECC, que vem sofrendo até então alterações legais, ou seja, as organizações hoje que estão utilizando o SCC estão utilizando uma versão com funcionalidades atualizadas apenas até 2015. Desde de lá para cá, evidentemente, alterações legais e obrigações regulamentatórias têm sido implementadas, evidentemente. Porém, as atualizações enquanto roadmap de produto, ela se finalizou, né, em 2015. Falando um pouquinho, né, do S/4HANA e seus principais habilitadores, a gente costuma separar isso em três grandes torres. A primeira, digital; a segunda, processos de usabilidade; e a terceira, demanda e otimização de TI, da tecnologia da informação. Cada grupo traz em dimensões diferentes, em proporções diferentes, benefícios para as organizações. Quando falamos de digital, a gente fala justamente da implementação de novas funcionalidades, de novos produtos que a SAP lança anualmente e trazendo benefícios para o mundo, né, de economia digital. Então, novos produtos como EWM, como IBP, como Transportation Manager,
como o Yard, enfim, são plataformas já desenvolvidas em cima de uma base tecnológica digital que coexistem, evidentemente, com a versão atual com ECC, porém, ela é muito mais fluida, muito mais natural, enquanto se estivermos falando de uma instalação S4. Um segundo ponto importante, né, e justamente relacionado à integração, é justamente a coexistência desses ambientes, S4 e produtos adjacentes e também produtos externos ou plataformas, né, de gestão de dados, de e-commerce, enfim, que as organizações mantêm. Né? Tudo é mais fluido, tudo funciona de uma maneira mais transparente e otimizada nas organizações. Um outro ponto que é importante e que também faz parte ali do escopo de digital são as inovações, na verdade, relacionadas à análise em tempo real. Né? Então, machine learning, exemplificando, né? Compra preditiva, análise de vendas 360 graus, cash flow em tempo real das organizações, enfim, MRP online, enfim, tudo isso traz benefícios, né, enquanto estratégia digital para as organizações, não só enquanto processo, mas enquanto estratégia digital para as organizações. Isso quer dizer que as organizações conseguem lançar um novo produto, uma nova linha de serviço, um novo posicionamento de mercado, enfim, fazendo o uso, né, da viabilidade digital incorporada no S4HANA. Além dos novos produtos SAP que eu já mencionei. Quando a gente vai para a torre de processos e usabilidade, eu demonstrei no slide anterior que a SAP vem acumulando, né, um conhecimento muito grande em processos de negócio e ela disponibiliza o conhecimento de processos e usabilidade nessa nova plataforma S4HANA. Então, existe uma biblioteca de processos que chamamos de RDS, já incorporada ao S4HANA e que são processos benchmarking nas organizações ao redor do mundo e com a garantia de otimização. Então, quando um cliente, né, implementa um S4HANA, ele já está trazendo para a sua organização processos standard e amplamente testados ao redor do mundo, de forma em que eventuais ajustes, né, em otimizações, em adequações, né, no modelo de trabalho da sua organização são observados e eventualmente adaptados ali também. Né? Então, esse é um ponto importante ali, enquanto otimização dos processos e usabilidade, combinando em otimização exponencial nas áreas de negócio, porque a gente está trazendo também otimização na área de negócio durante a sua operação. Outro ponto importante, né, e bastante conhecido no S4HANA é a nova interface gráfica, né, o SAP Fiori. Ele faz com que a usabilidade da área do usuário, né, seja melhor, que o custo de treinamento seja menor, o onboarding seja também menor, por conta ali, né, do novo e associado ao novo processo muito mais fluido e muito mais integrado, isso faz com que os usuários também sejam mais produtivos no seu dia a dia, ou seja, produtividade em suas operações. E, por último, né, existe a questão de o S4HANA, em sua interface Fiori, já nascer multidispositivo, com tela autorresponsiva e podendo ser executado não só no notebook, no desktop, mas também nos nossos dispositivos móveis e tablets, fazendo com que a informação possa ser acessada em qualquer local e também algumas atividades executadas através desses dispositivos, trazendo ainda mais agilidade e melhorando também a experiência da área de negócio. E, por fim, a parte de demanda e otimização de TI. Né? A gente tem um ponto bastante específico que eu menciono um pouquinho mais adiante, relacionado ao Enhancement Package, o suporte, o Enterprise Support para os Enhancement Packages, para que a gente considere 2025, 2027 e 2030. Porém, a gente costuma falar bastante também sobre o refresh na estratégia e ambiente de tecnologia da informação. A gente sabe que muitos clientes estão operando em final de vida útil dos seus equipamentos e talvez esse seja o momento de repensar todo o seu landscape de tecnologia e também o roadmap de aplicações. Pois bem, e se pensando ali enquanto benefício também do S4HANA para as áreas de TI, a gente fala bastante da TI ágil, da TI levando menos tempo no desenvolvimento de novas funcionalidades, novas integrações, no sentido em que
Quando se adota o S/4HANA, existe a opção de se executar um back to standard, tornando o processo e a complexidade muito menor, não é? No sentido de justamente fazer com que as organizações respondam, né? As organizações de TI respondam à organização de negócio de uma forma mais ágil, de uma maneira mais prática, com menos complexidade por conta do processo padrão. E por fim, né, ainda pensando em processo padrão, existe uma significativa redução no custo de manutenção, seja em aplicações, seja em infraestrutura, se a gente pensar no modelo cloud, por conta, não é, dessa revisão do ambiente de tecnologia da informação. Quando a gente avança um pouquinho e fala, né, principalmente da demonstração dos benefícios em digital, nós estruturamos, não é, um processo de 3 pontos principais antes da implantação, um processo para demonstrar, né, e para identificar quais são os benefícios que a área de negócio vai obter através do S/4HANA, principalmente em sua estratégia digital. E nada mais é do que uma avaliação em 3 grandes passos. O primeiro, no formato de um workshop de inovação. O segundo passo, na avaliação do outcome desse workshop, no sentido de se gerar uma validação dos cenários de uso, os cenários de uso identificados e selecionados, e, por fim, a definição estratégica e um plano de viabilidade de implementação. Então, basicamente, o que a gente está falando? Não é? De demonstrar durante o workshop de inovação quais são os benefícios do S4, como ele funciona, geralmente separado em grupos ou em equipes de um processo de negócio, e aí a gente demonstra, não é, como que funciona o S/4HANA, quais são os principais benefícios, quais são as principais diferenças, no sentido de, principalmente, não é, os responsáveis pelas áreas de negócio identificar aonde, dentro de sua estratégia de digital, aquelas funcionalidades fazem sentido e vão trazer o maior benefício. Né? E esses benefícios, eles são, né, elencados enquanto cenários de uso, mas são elencados, são absorvidos ali pela organização, são demonstrados quais são, né, os pontos principais em redução de custo, em aumento de agilidade, lançamento de um novo produto ou serviço. E, por fim, né, com essas informações já em mãos, a gente trabalha na definição da estratégia, através de um plano de negócio e uma estratégia de implementação para aqueles itens que se destacaram. Né? E, evidentemente, no futuro, falando-se aí, sustentando uma implementação. Aqui eu tenho um exemplo, né, de uma agenda, de um workshop de inovação que a gente executou e que ele se divide em 2 grandes partes. A primeira parte, na parte da manhã, com muito mais foco de fornecer informação às áreas de negócio. Né? Basicamente demonstrar como o SAP funciona, quais são as tendências, o que os clientes estão usando enquanto S4, e na parte da tarde, a execução de uma dinâmica, né? Onde a gente separa a equipe, o público, em grupos, e esse grupo vai selecionar um processo de negócio para aplicar, né, e para identificar principalmente os benefícios do S4 no processo selecionado. Avançando um pouco, eu tenho aqui algumas fotografias em que executamos isso em alguns clientes, então a gente consegue notar que é uma dinâmica muito similar, né, às sessões de Design Thinking, em que a gente popula um canvas, também demonstrado nesse slide, e que a gente debate com o cliente ali, principalmente dentro daquela dinâmica que eu demonstrei nos últimos 2 slides, quais são os benefícios do S4 e aonde ele pode ajudar dentro das suas organizações. Além disso, né, e aí quando eu falo principalmente do Canvas, a gente está falando em 4 grandes grupos. O primeiro, né, e aí no horário selecionado com uma agendinha bem definida, a gente, cada grupo de trabalho define, né, o processo que ele vai atuar, enfim, ele vai descrever, até para documentar, até para que se esteja bastante claro o processo que está sendo atacado. Então, esse grupo vai fazer um desenho macro do processo atual. Em seguida, ele vai dizer, né, esse grupo vai dizer quais são as dores endereçadas por esse processo.
Então, falta de agilidade, impedimento do lançamento de um novo produto, enfim, trabalho duplicado, enfim, uma série de pontos que vão ser endereçados para que a gente consiga, né, no futuro, né, trazer isso para dentro de um business case. O terceiro ponto, não é? Então, como o S4 ou o processo de negócio vai se readequar e quais são os benefícios esperados, não é? E quarto, e por fim, o que é necessário enquanto premissas e riscos para que aquilo que a gente imagina seja implementado. Então, quais são os pré-requisitos, quais são as premissas para que aquilo que a gente está propondo, para que aquilo que o grupo está propondo consiga ser implementado. E aí sim, não é, fechando o Canvas numa apresentação final e compartilhando, não é, essas informações com os outros grupos, no sentido de gerar algum tipo de debate também. Não é? E esse é um outcome. Esse é um exemplo do que a gente gera e é um outcome interessante e que avança para as próximas fases, né, de uma avaliação focada em digital. Quando a gente fala principalmente de processos e usabilidade, eu coloquei aqui uma comparação entre o SAP ECC enquanto a sua interface GUI e o SAP S/4HANA enquanto a sua interface Fiori, não é? Existe aí esse vídeo, ele está disponível na internet, é só escanear esse QR Code e você vai poder assisti-lo integralmente, mas basicamente esse vídeo demonstra a operação lado a lado entre o ECC e o S/4HANA para o mesmo processo de negócio. E a gente consegue avaliar, existe uma medição, né, no canto inferior da tela desse vídeo, coletando informações de tempo total de execução, cliques, trocas de telas e campos preenchidos. E a gente consegue verificar que o grau, né, de produtividade ou de redução, né, de tempo, ele é bastante alto. Né? Então, isso demonstra, né, o quanto o S/4HANA ele é muito mais intuitivo e também o quanto ele pode trazer de produtividade nas áreas de negócio. Avançando um pouco mais e falando ainda de processos e usabilidade, a gente gosta sempre de falar, né, sobre o número significativo de opções enquanto Fiori em sua biblioteca. A SAP, até a presente data, já publicou mais de 12 mil apps em sua biblioteca Fiori. Isso quer dizer que as organizações podem fazer o uso dessas apps compartilhadas no seu dia a dia, fazendo apenas a ativação. Né? Isso traz um benefício significativo, né, enquanto composição dos perfis de acesso no S/4HANA. Outro ponto que eu mencionei é que eu já mencionei, é que o Fiori ele já nasce multidispositivo. Então, isso é um benefício significativo, principalmente em redução de custos de onboarding e custos de treinamento, né? Além de melhorar, evidentemente, e ser um habilitador, na verdade, para a usabilidade. Né? Avançando um pouquinho mais e falando agora, começando a falar em demanda e otimização de TI, tenho 4 elementos principais que valem a pena serem ressaltados. Primeiro, enquanto a atualização do Enhancement Package para o Enterprise Support. A SAP recentemente divulgou que o Enterprise Support para o ECC estará disponível até 2027, com a opção de 2030. Porém, isso só é válido para quem tiver o EHP 6, 7 ou 8. Empresas que utilizem o EHP 5 ou inferior continuam com o prazo de 2025. É muito importante que isso seja notado e que devem fazer uma atualização para um Enhancement Package mais atual ou mesmo, né, muitas vezes, avaliar se não é o caso de executar uma conversão em modelo Brownfield, Greenfield, ou enfim, né, existe aí toda essa questão envolvida, né, que precisa ser avaliada enquanto otimização. O segundo ponto é agilidade. Né? Então, quando a gente implementa um S/4HANA no cliente e tem a opção de executar um back to standard, isso faz com que a organização de TI trabalhe de maneira mais ágil, né? Que os projetos rodem mais rápido, que as entregas sejam executadas em um menor espaço de tempo. Isso também não é um benefício bastante importante, não só em custos de TI, mas também como benefício para as áreas de negócio.
Terceiro ponto está relacionado à infraestrutura. Muitas das operações de nossos clientes já começam a chegar próximo do final de vida útil do seu parque tecnológico. E talvez seja o momento de avaliar, a opção de movimentação para a cloud, deixando de pagar CAPEX para pagar OPEX, pensando em agilidade, pensando em flexibilidade e escalabilidade, benefícios que o cloud traz e coexiste, evidentemente, com o ambiente SAP do cliente. E, por fim, faça aí toda essa reengenharia de ambiente, reorganização de cenários de landscape, de aplicações e também de infraestrutura, existe um impacto significativo no TCO das operações do cliente. Então, é importante mencionar isso também. Avançando e demonstrando um pouquinho do que a gente tem falado enquanto avaliação do ambiente SAP dos clientes, a gente norteia essa avaliação basicamente por 3 principais pontos. Primeiro, uma análise de direcionadores. A segunda, uma análise de ambiente. E terceiro, qual a estratégia de implementação ou quais são as opções de estratégia de implementação. Lembrando que, enquanto direcionadores, os 3 que eu já falei, digital, processos e usabilidade, demanda e otimização de TI. Sempre é bastante importante que é necessário cumprir fases específicas. Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada uma delas, mas principalmente obter benefícios de cada um desses direcionadores, enquanto workshops, enquanto coleta de dados, enquanto entrevistas, enfim, existe toda uma dinâmica que é seguida aqui. O segundo ponto está relacionado ao ambiente. Eu mencionei que muitas empresas já trabalham próximos ao final de vida útil das suas instalações, do seu parque tecnológico, e talvez seja o momento de repensar ambientes clouds, ambientes bare metals para instalações de grande porte, on-premise ou mesmo colocation. Isso sempre é uma opção e depende muito das policies de segurança da informação, da localização de seus dados, das políticas de retenção de dados, de planos de continuidade de negócio, enfim. Mas, porém, todos esses cenários podem ser avaliados dentro da metodologia que eu menciono enquanto cloud e on-premise. E, por fim, qual é a estratégia de implementação propriamente dita? Existem aqui 4 grandes grupos que eu destaco e que está relacionado principalmente ao modelo em que isso vai ser dado. O primeiro deles é o Greenfield, ou basicamente uma nova implementação, em que o cliente acumula o seu conhecimento em processos, o seu conhecimento na utilização do SAP ECC, e traz isso para discussão enquanto a implementação de um S4, utilizando, evidentemente, a metodologia de implementação SAP Activate, a única reconhecida para a execução desse tipo de atividade. Portanto, as organizações trazem seus especialistas no formato de usuários-chave para discussão, só que numa nova dinâmica. Existe toda uma fase, e utilizando-se ali a biblioteca de processos SAP RDS, existe ali toda a parte de discussão do que o SAP já traz enquanto processos pré-definidos e ajustes e identificação de eventuais gaps, evidentemente sempre tentando manter o mais estándar possível. Isso vai impactar bastante ali, no final das contas, no custo total de operação, manutenção e também na agilidade no atendimento e suporte. O segundo modelo, em que a gente tem discutido com alguns clientes, está muito relacionado a empresas que necessitam trazer de imediato benefícios dos novos produtos SAP ou de novos processos dentro do próprio S4. É o que a gente chama de sidecar. Isso está relacionado principalmente a você habilitar a coexistência de ambientes ECC e SAP S4HANA dentro de uma mesma instalação. Isso quer dizer que os ambientes coexistem, se integram através de ferramentas nativas e que parte do processo de um determinado cliente pode acontecer dentro do ECC e o processo complementar acontecer dentro do S4. Isso acontece de uma maneira muito específica para clientes que querem fazer o máximo uso da instalação do S4 sem ainda executar uma conversão total de seu ambiente ECC.
O terceiro, né, ponto enquanto estratégia de implementação é o brownfield, não é? Que é a antiga, né, conversão técnica, a migração técnica do que acontece em muitos ambientes. Isso quer dizer que os clientes contam também com a opção de executar uma conversão com base, né, numa migração técnica, utilizando ferramentas padrão, ferramentas standard da SAP. Enquanto, né, atualizações e tudo mais. Então, basicamente, o que é feito nesse tipo de conversão? É atualizado para clientes que ainda não possuem atualizados o EHP para uma versão mínima recomendada pela SAP, para que se possa utilizar as ferramentas oficiais, evidentemente, e aí então é feita uma conversão para SAP S/4HANA, no sentido de ter a conversão e a migração de todos esses dados de uma maneira efetiva e geralmente num menor espaço de tempo. E, por fim, para clientes em situações muito específicas que estejam encontrando eventualmente algum tipo de necessidade, estejam enfrentando algum tipo de gargalo em seus processamentos diários, ou ainda que possuam questões relacionadas a licenciamento de banco de dados, existe também a opção de se utilizar uma conversão ou uma atualização de apenas o banco de dados, mantendo-se ali a camada de aplicações, o engine do ECC, que é o que chamamos de Suite on HANA. Então, os clientes também possuem a opção, né, para, de novo, né, situações muito específicas, no sentido de avaliar quais são as necessidades específicas. E, por fim, cada uma dessas estratégias também possuem um modelo, uma dinâmica de levantamento, tal qual para as outras torres de avaliação, como direcionadores e ambientes, mas a estratégia de implementação, na verdade, possui ali também toda uma dinâmica de avaliação antes mesmo de iniciar o projeto. Pois bem, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Gostaria de agradecer, né, a participação de todos aqui. Coloco aqui nessa página final o link, né, um QR Code para a página da Atos para produtos SAP. A gente também está disponível na nossa página virtual, na nossa sala virtual durante todo o evento. Obrigado pela participação, por assistirem a essa apresentação e conte conosco para o esclarecimento de dúvidas em nossa página virtual. Um excelente evento a todos.